Oiê, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a mexerem no aplicativo Receitas para ajudar vocês a precificarem as sobremesas de vocês. Aqui eu vou estar precificando a guirlanda de brownie e vocês vão ver só pela massa quanto que vai estar dando aí o final para eu poder vender cada uma. Você vai precisar primeiro adicionar todos os materiais, que são tudo que você usa para poder fazer sua guirlanda, suas sobremesas. Então aqui, por exemplo, eu estou colocando os ovos, o valor dos ovos e a quantidade que vem, 30 unidades. E aí você vai salvando os materiais e vai colocando um por um cada coisa. Leite condensado, creme de leite, farinha, açúcar, tudo você precisa adicionar direitinho. Tanto a quantidade que vem no pacote, o valor, um nome bonitinho para você se encontrar na hora de adicionar a sua receita. Então aqui eu estou adicionando os materiais mediante os valores que tem aqui na minha cidade. Então você não pode copiar o mesmo valor que o meu. Você precisa colocar os valores que tem aí na sua cidade dos materiais. Depois de adicionar todo o material, você vai clicar em receitas e aí sim você vai começar a colocar. Clique em nova receita e aí sim você vai colocar o nome do produto, né? No caso da sua sobremesa, que eu tô colocando de guirlanda de brownie. Vai colocar a quantidade que te rende, no caso aqui é um brownie, então é um só. A porcentagem de lucro esperado, vou colocar aqui 100%. E clico em adicionar quantidade. Aqui é a prateleira dos materiais que a gente adicionou no início. Então eu começo aqui adicionando o açúcar. Clico e coloco adicionar a quantidade à receita, coloco aqui a quantidade que eu vou usar, que eu uso na minha receita normalmente, e assim por diante. Vou adicionando todo o material que eu uso na minha receita. Claro que eu não vou mostrar toda a quantidade de todos os materiais que eu uso aqui, porque senão eu vou estar passando a minha receita que se encontra no nosso e-book de brownie perfeito. E se você quiser acessar, tá no nosso link. Depois que eu adicionei toda a quantidade da minha receita, eu apertei em calcular. E aqui ele já me mostra tudo. Os custos de materiais, custos adicionais, custo por unidade, custo total da receita e o valor de venda por unidade. Então o custo para fazer apenas a massa de brownie foi de R$ 29,80. E adicionando os custos adicionais, que é água, luz, mão de obra, que é uma porcentagem ali acima do valor, que isso você também pode mudar, deu um custo total de R$ 34,27. E para você ganhar 100% do valor, o valor de venda vai para R$ 68,54 e você pode arredondar, enfim. Esse é só o valor da massa, se eu fosse vender a massa sem nada por cima. Mas lembrando que você precisa também calcular o recheio, a decoração, né, que por cima a gente normalmente coloca brigadeiros, morangos, confeitos natalinos. A embalagem também é muito importante. Tudo isso precisa ser calculado para você chegar no valor final de venda e receber ali o seu lucro. Aqui eu abri uma nova receita e tô adicionando a quantidade de cada material que eu uso para fazer o meu recheio de brigadeiro que vai na minha guirlanda de brownie. Eu vou calcular esse recheio da seguinte forma. Eu calculei a receita só para saber o custo que seria do meu recheio. Então o custo aqui, mais os adicionais sobre gás, luz, enfim, deu aí R$ 29,32 só o custo do recheio, tá? Mas lembrando que a gente não vai usar todo o recheio em apenas uma guirlanda. Então agora eu tenho aqui duas receitas, receita da guirlanda de brownie e receita do recheio de brigadeiro. Eu entrei na receita da guirlanda de brownie para agora adicionar o meu recheio de brigadeiro lá dentro. E como vamos fazer isso? Eu anotei aqui na minha mão só para vocês verem. O meu recheio ele pesa 1,96 kg. E na guirlanda de brownie a gente usa apenas 387 gramas desse recheio. Então eu criei um novo material que se chama recheio de brigadeiro. Coloquei o custo dele que é R$ 29,32 e o peso dele que é 1.096 gramas. Salvei esse material e agora a gente vai adicionar a nossa receita da guirlanda de brownie. Então agora com um novo material salvo, eu vou em receitas, clico na nossa receita de guirlanda de brownie, clico em adicionar quantidade para adicionar mais um material, que é o nosso recheio de brigadeiro, e eu coloco a quantidade de recheio que vai na nossa guirlanda de brownie. E agora eu aperto em calcular e aí eu vou saber o valor que vai ser apenas a massa com o recheio por cima. Aqui agora então eu tenho um valor de venda por unidade de R$ 92,00. Lembrando que você pode mudar aí a porcentagem do lucro esperado, a porcentagem sobre os custos adicionais e tudo mais. Vamos ver quanto que ficaria com 150%? Fica no valor de venda de R$ 115,00. E isso, lembrando, sem a decoração de cima, sem os morangos, os brigadeiros, a decoração natalina, tudo isso você precisa
calcular, se quiser calcular por fora, o valor da unidade do seu brigadeiro, o valor dos toppings que vai em cima, né, que é do Kinder Bueno ou do Ferrero Rocher, o que você quiser colocar por cima. E também a embalagem. E claro, a porcentagem de lucro e a porcentagem dos custos adicionais precisam ser bem avaliados. E também pode ser muito pessoal. E aí você precisa avaliar o quanto que é a sua mão de obra, quanto vale o seu tempo. De início, ali quando eu ainda não tinha uma clientela, eu comecei com 50% do valor. Hoje o meu tempo tá bem mais valioso porque eu tenho muito mais demanda. E para você realmente ver ali o seu lucro, eu indico que seja pelo menos acima de 50%, porque a gente tem aqueles gastos ali a mais, seja as idas ao mercado, seja também alguns materiais perdidos. Então isso tudo precisa ser muito bem avaliado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado de alguma forma a vocês precificarem as sobremesas de vocês. Esse aplicativo é um aplicativo gratuito que você pode baixar aí no seu celular. Não estou sendo nem um pouco patrocinada para estar indicando esse aplicativo. Eu realmente uso ele já há um bom tempo e tem me ajudado bastante a precificar os meus doces, as minhas sobremesas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, deixar o seu comentário e também compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, tá? Se você ainda não viu a montagem dessa guirlanda maravilhosa, corre para assistir porque eu mostro todo o passo a passo, mostro também fazendo a minha receita de brownie e todo o passo a passo da montagem com dicas valiosas para vocês aí arrasarem também nesse final de ano. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!